no uso dos imóveis a gente vai ter que cuidar, talvez isso seja mais importante que sobre a questão dos alimentos com tiramina, tá? A interação medicamentosa com medicamentos simpatomiméticos, né, que tu vai observar em alguns medicamentos como pseudoefedrina, efedrina, que apresentam descongestionantes nasais, remédio para resfriado, gripe, enfim, aqueles sintomáticos, né? Que ali sim tu pode ter por um efeito noradrenérgico, uma potencialização do efeito noradrenérgico, tu ter uma crise hipertensiva, tá? Se tiver crise hipertensiva, assim, de curiosidade, li em algum material isso, de referência, enfim, mas eu não vou saber se está no momento, né? O amlodipino, tá? A classe dos inibidores dos canais de cálcio, né? São as medicações escolhidas, mais estudadas e recomendados para diminuição da PA, tá? Que se manifesta principalmente com cefaleia nesses casos, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com crises hipertensivas nesses casos, né? E também a síndrome serotoninérgica, né? Pelo reforço da inibição da regulação de serotonina, tá? Por exemplo, com medicações, outros antidepressivos, muito cuidado com aqueles que têm um efeito maior em serotonina, principalmente clomipramina, tá? Que sim, ela se diz uso contraindicado absoluto, tá? Mas existem colegas de muito renome que usam ela em quantidade muito baixa junto com o Imal, em quantidades muito baixas mesmo, a ponto de serem manipulados para a questão de casos refratários, né? E, com esse muito cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter cuidado com derivados opioides, né? Tramadol, codeína, a própria morfina, enfim, que nesses casos a gente tem que ter uma parcimônia no uso, né? Se o paciente em uso do Imal vier a ter uma indicação de uma cirurgia, se recomenda, né, uma cirurgia eletiva, se recomenda uma limpeza, uma descontinuação 10 dias antes, tá? E se realizado um caráter de urgência, né, que seja realizado com muito cuidado, né, com benzodiazepínicos, morfina e codeína no uso, né. Então existem muitos mitos também, por outro lado, de contraindicação absoluta, né? Como falei, na faculdade e ao longo da carreira a gente tem que os IMAUs são uma medicação demoníaca em função de efeitos colaterais e interações medicamentosas, mas sempre balanceando o custo-benefício. Não me parece tanto assim, por ser uma medicação muito potente para casos refratários, que funciona bem, utilizado em outras condições médicas na neurologia, tá? Amplamente utilizada, e uma medicação que tem um preço barato, muitas vezes podendo ser utilizado numa dose off-label menor do que a recomendada, pelos protocolos mesmo, né? Então é uma medicação a ser considerada nesses casos, né? Que eu inclusive tive boas respostas quando precisei utilizar ela, né? Então, é mito, por exemplo, desse cuidado exagerado com anestésicos locais, tá? Que não pode ser usado descongestionantes, etc. Tem que ser usado com cuidado, mas não pode ser utilizado um pouco exagerado. Com estimulantes, inclusive os estimulantes, muitos deles são utilizados em doses muito pequenas para potencializar, e com cuidado, feito por um especialista experiente na utilização dessa medicação, para potencializar esse tipo de medicação, né?
E lembrando que tu vai ter um reforço noradrenérgico e dopaminérgico com o uso dessas medicações, principalmente noradrenérgico, né? Então, cuidar com o aumento da PA, né? Uma crise hipertensiva, tá? Então, sim, tem que ter cuidado. Por exemplo, os tricíclicos, tu tem que ter muito cuidado em função da potência deles também, mas se tu precisar utilizar e utilizar eles concomitantemente, se recomenda que a instituição dos dois seja feito com ambos ao mesmo tempo e com a subida gradual de ambas as medicações, né? Em doses muito, muito pequenas, muito mais pequenas mesmo do que aquelas que a gente está acostumado para o tratamento das condições psiquiátricas com tricíclicos, uma depressão, uma ansiedade. São parecidas e até menores com as doses que os tricíclicos começam a fazer efeito na questão da diminuição do limiar da dor, né? Elas começam a fazer isso, né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter, né? Falar um pouquinho da crise serotoninérgica, já que eu já falei um pouco da crise hipertensiva, né? Então, a crise serotoninérgica tu vai ter como sintomas, né? Enxaqueca, mioclonia, tá? Agitação e confusão, extremidades brancas, hipertermia, convulsão, coma, colapso cardiovascular. E pode inclusive ocorrer lesão irreversível do sistema nervoso central pela hipertermia, né? Pelo excesso de estimulação serotoninérgica, né? Que essa medicação em combinação com outra pode proporcionar. Então, calafrios, tremores, diarreia, ataxia, incoordenação, febre, hiperreflexia, são alguns sintomas que a gente vai ter que cuidar nessa condição, né? E lembrando assim, quando se está em uso não só com o uso do IMAL, né, mas cuidar muito com substâncias de abuso, né, que lembrando, elas têm um efeito simpatomimético, a maioria delas muito importante, tá? Então, cuidado com isso. E mesmo aquela pessoa que cultua, é natural é bom, aquele discurso, me desculpa dizer, mas riponga, por exemplo, uma pessoa fazer o uso concomitante mesmo de um antidepressivo com a erva de São João, né, que, digamos, tem efeito antidepressivo, mas para que usar uma erva que é comercializada de uma forma sem controle de qualidade, sem uma padronização da dose, sendo que se funcionar como o antidepressivo, seria um dos antidepressivos mais sujos e com maior interação medicamentosa com as nossas medicações e com o resto da medicação utilizado na medicina, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, com todo o respeito também, sem juízo de valor, mas para quem pratica a cultura, o ritual da ayahuasca também, tá? A ayahuasca, ela tem um efeito, acho que é chacrona com cariri, não me lembro o nome das ervas, né? Sendo que uma tem um efeito de mal e outra que é necessária para o efeito é um inibidor potente da CYP 450. Então, tu vai ter um efeito, o que biologicamente configuraria uma toxicidade com o uso desse ritual nos neurotransmissores, para que, enfim, se deu... Enfim, não vem ao caso, mas age dessa maneira, né?
Então, muito cuidado, mais uma vez, lembrando assim, ó, que em plantões muito se usa codeína, tramadol e companhia, tá? Cuidar com um paciente que esteja usando mal, né? O paciente tem que avisar, ele tem que ser bem esclarecido, tu não pode dar para qualquer pessoa, ou instituir em qualquer pessoa o uso do imal, né? Sendo que é uma medicação interessante, potente e com baixo custo. Sendo que hoje, inclusive, existe apenas uma marca no mercado de um laboratório que eu considero assim de qualidade reconhecida, né? Mas fica as dicas, né? Além disso, né? Um cuidado assim também com ciclobenzaprina, tá? Com carba também deve-se ter um cuidado com oxicarba, com pregabalina, que tem um efeito serotoninérgico também. Então, é uma medicação que tem que ser cuidada, instituída por especialistas, por um psiquiatra experiente ou por um neuro que sabe muito bem assim das implicações que clínicas, neurológicas e psiquiátricas que a medicação pode repercutir, né? Então, acho que era esses adendos, assim, que eu senti a necessidade de fazer sobre o uso dos imaus, né? É isso.